Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, do verso 26 em diante. Amém? Está escrito assim: Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, que primeiro se cale aquele que falou. Porque todos podereis profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém. Pode assentar-se. Em nome de Jesus. Irmãos, nosso amado apóstolo São Paulo está nos ensinando através desta carta como nós devemos nos portar durante o culto. Existe uma cultura e até música evangélica que nos diz que se pode adorar a Deus de qualquer maneira. A música diz assim: eu adoro a Deus do jeito que eu sei. Eu adoro a Deus do jeito que eu posso, vírgula, ninguém tem nada com isso. Todavia é menos verdade o que diz essa música. Não se adora a Deus de qualquer maneira. Não se adora a Deus de qualquer jeito. Se adora a Deus da maneira que Deus ensinou como nós devemos adorá-lo. Todavia, muitas vezes, a gente quer fazer da nossa própria maneira. E quando a gente começa a fazer do nosso próprio jeito, e o irmão que está do lado começa a fazer do jeito dele, e o outro fazer do jeito dele, e cada um fazendo do seu jeito, vai terminar que a igreja vai ficar confusa. E alguém que chega de fora não vai entender de fato o que é que está acontecendo ali. Era mais ou menos este o quadro da igreja de Coríntios, quando Paulo escreve exortando acerca da necessidade da ordem no culto. E ele começa dizendo: quando vos ajuntais, ou seja, quando vos reunires, quando forem adorar a Deus na congregação, quando forem fazer o serviço que estamos fazendo aqui nessa noite, nos ajuntando em nome de Jesus como igreja para adorá-lo, bem sabemos que um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem línguas, outro tem interpretação, e que tudo isso seja feito para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. O primeiro ensinamento que o apóstolo Paulo nos dá
é que todos os dons espirituais que nos são otorgados por graça e misericórdia de Deus, não é para uso individual, mas para a edificação da igreja. Um tem salmo, ou seja, um tem cântico, um tem louvor, outro tem doutrina, outro profetiza, outro fala em língua, outro prega. E Paulo diz: isso é bom, mas faça-se tudo com ordem e com decência, fazendo-se um depois do outro, não por vanglória, mas para que o irmão do lado seja edificado através do dom que Deus lhe deu. Todavia, o que estava acontecendo em Coríntios não era isso, mas estava acontecendo o seguinte: o que cantava se achava maior do que o que pregava, o que pregava, por sua vez, se achava maior do que o que tinha doutrina, o que tinha doutrina se achava maior do que o que falava em línguas. Aí o que falava em línguas não queria ouvir a interpretação da língua que ele falou. E aí virou uma confusão, porque quando um se levantava para pregar, o outro se levantava de lá para pregar também. Enquanto tinha um com o microfone, bem certo que na época não havia microfone, mas quando havia um ministrando a palavra, outro se levantava de lá para profetizar junto. E quando terminava, estava uma bagunça, sem ninguém entender nada do que estava acontecendo. Aí Paulo vem e regula eles dizendo: vocês estão inchados da sua própria compreensão carnal, porque vocês não estão fazendo para a edificação do outro, mas vocês estão fazendo por pura vanglória. Traduzindo, cada um de vocês quer se aparecer mais do que o outro na hora do culto. Só que não sou eu quem tenho que aparecer na hora do culto, não é você quem tem que aparecer na hora do culto, mas todos nós temos que nos esvaziar para que Jesus apareça na hora do culto, porque o culto não é para mim, nem para você. Nós fazemos o culto para Deus, em nome de Jesus, para que Ele receba a nossa adoração, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Só que quando nós começamos a achar que os dons que Deus nos dá é feito para que a gente venha se aparecer, aí começa a dar confusão, porque já não é mais o Espírito quem está falando, mas quem está falando é a carne. Porque é a carne que gosta de glória, mas o Espírito gosta de dar a glória para Deus, porque ele sabe que Deus é o único digno de honra, de glória e de louvor. Mas quando a gente se ajunta e começa a fazer um culto de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem ordem, sem decência, a gente não pode esperar que Deus esteja aprovando o que está acontecendo. Mas aí você pode me dizer: mas tem cura, mas tem milagre, mas tem profecia. É tudo dom. Isso não quer dizer que Deus esteja aprovando o que está acontecendo. Quer saber o lugar onde Deus mais fez milagres? No deserto do Sinai. Era maná caindo de dia, era nuvem não deixando que o povo fosse queimado pelo sol, era labareda de fogo para que o povo não passasse frio à noite, a roupa e a sandália não se acabavam do corpo, só que apenas 2 daquele povo entraram na terra prometida. Manifestação do poder de Deus não é sinal de aprovação de conduta, porque assim disse Jesus: naquele dia muitos me dirão: Senhor, eu curei em seu nome, dom. Senhor, eu profetizei em seu nome, dom. Senhor, em seu nome eu expulsei demônios. Senhor, em seu nome eu fiz milagres, prodígios e maravilha. Sabe o que é maravilha? É diferente de milagre. Maravilha é o cidadão no teu braço, você indo
Jesus dizer apareça o braço e o braço aparecer. É o cidadão no teu olho e você botar a mão no olho e o olho aparecer. Isso é maravilha. E muitos que fizeram isso naquele dia vão dizer: Senhor, eu fiz maravilhas em teu nome. Mas Jesus vos dirá abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vou repetir: manifestação do poder de Deus não é aprovação de conduta. Se eu profetizo, mas eu compro e não pago, Deus não está comigo. Se eu faço milagres em nome de Jesus, mas eu não respeito ao pastor da minha igreja, não respeito ao irmão que está do lado, não honro ao meu pai, não honro a minha mãe, Deus não está comigo. Se eu expulso demônios, mas eu me levanto contra o meu irmão que está do lado, dizendo: eu sou maior, porque sou eu quem expulso o demônio, Deus não está com ele. Aí você vai me perguntar: mas Deus está com quem? Deus está com aquele irmãozinho lá do último banco, que você nem ouve falar, mas é ele que se ajoelha e diz: Senhor, eu não sou ninguém, eu não posso nada, mas sustenta a tua igreja, sustenta o teu povo, porque nós carecemos da tua graça e da sua verdade. Porque esse irmão entendeu o que é evangelho. Pedro não sabia o que era evangelho. Jesus ensina a ele: Pedro, quer seguir a mim? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Aí chega os irmãos, porque Deus concedeu o dom, começa a se encher de si mesmo por causa do dom. E aí o culto começa a virar uma bagunça. Aí chega Paulo, escreve uma carta e diz: olha, vocês são carnais. Paulo começa a carta de Coríntios dizendo assim: eu queria vos falar como homens e mulheres espirituais, mas não posso, porque vocês ainda são meninos imaturos, que ainda têm que beber leite, porque estão inchados na vossa compreensão carnal. Por que é que Paulo diz isso? Porque na hora da ceia em Coríntios, cada um levava o seu alimento, e quem levava mais comia mais, e quem não levava nada passava fome. E faziam isso em nome de Jesus. Jesus que passava fome para que o outro comesse. Aí Paulo diz: não é possível, não foi assim que eu ensinei, não foi assim que Jesus ensinou. Que ceia é essa? Que culto é esse? O que é que está acontecendo aí nessa igreja? Pelo amor de Deus. E Paulo responde: é que vocês estão inchados em si mesmos, tem muito dom aí, está faltando é fruto do Espírito Santo. Está faltando é andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, se vestir como Jesus se vestia. E Jesus se vestia igual aos seus discípulos. Isso é uma coisa interessante que eu estava meditando outro dia, porque quando os herodianos, junto com os soldados de Pôncio Pilatos, foram prender Jesus, eles não sabiam quem era Jesus, porque Jesus se parecia com todos, muito diferente dos rabinos da sua época, porque os rabinos da sua época se vestiam diferente. Os fariseus tinham longas roupas, alargavam seus filactérios, colocavam a sua capa para dizer que eles eram os mestres, e quando alguém via, sabia: ali vai um mestre, porque ele se vestia como mestre, mas não agia como mestre. Já Jesus não se vestia como mestre, mas era o maior mestre entre todos daquela época. Porque o maior mestre é aquele que dá a vida pelos seus discípulos. O maior mestre é aquele que se desprende de si mesmo
para que o seu discípulo tenha vida e tenha vida eterna. Mas o que não age assim não é mestre e nem pastor, mas é ladrão e usurpador, é mercenário. Esse, quando vê o lobo vindo, ele foge, porque não tem amor pelas ovelhas. Mas o pastor, quando vem o lobo, ele se atraca, porque ele tem amor pelas ovelhas. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas dele. E ele nos deu exemplo, não para dizermos, Jesus agiu assim, mas para que nós viéssemos a agir como ele agiu. Como? Nos desprendendo de nós mesmos em favor do outro. Nos desprendendo de nós mesmos em favor do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu irmão que está do lado. E se alguém vier com palavras rudes contra o meu irmão, eu vou defender o meu irmão. Eu não vou me juntar com ele para poder fazer panelinha contra ele. Jesus nunca fez isso, nem ensinou isso. Quando alguém vier como lobo para atacar a ovelha que está do lado, você deve se colocar na posição de pastor nesse momento e dizer: nele você não toca. Mas ele errou. Você não é juiz de ninguém. O único que pode julgar é o nosso Pai que está nos céus. E aí, quando o lobo encontra várias ovelhas em união, uma defendendo a outra, ele bate em retirada, porque ele não vai achar espaço para entrar. Mas se ele acha espaço, ele entra e faz a festa. E aí a manada inteira se dispersa. Mas era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. A igreja estava se achando cada um melhor que o outro. Não havia ordem. Não era feito o culto para a edificação da igreja. O culto era feito cada um para si mesmo. Eu profetizo. O outro se levantava de lá, eu curo. Já o outro se levantava do lado de cá, eu faço maravilhas. E era tanto eu que Jesus estava na porta batendo. Porque onde tem muito eu, não tem espaço para Jesus aparecer. E Paulo começa a ensinar como é que deve ser, como é que deve fazer. E ele diz: olha, se alguém fala língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, haja intérprete. Nós somos pentecostais, e nós muitas vezes negligenciamos este ensinamento de Paulo. Muitas vezes a gente fala muito em línguas estranhas e todo mundo quer falar ao mesmo tempo, e às vezes o pregador que está falando em português para você entender, porque se eu falar aqui 1000 palavras em língua estranha, para você não vai mudar nada, porque você não vai entender. Certo? A verdade é essa. O pregador não consegue ser ouvido, por quê? Porque tem um irmão sentado no banco que não consegue conter a si mesmo. Está um pregador pregando e está ele lá, bá, B, B, C, D, aí o outro também. Pensa que não, o pregador tem que parar e sentar. Ele não consegue pregar. É a realidade de muitas igrejas que eu tenho passado. Eu ainda não tive maturidade espiritual para entregar o microfone, mas ainda vou ter. Quando começar a desordem no culto, eu dizer: pastor Tony, não posso pregar essa igreja, porque está parecendo a igreja de Coríntios aqui.
Está cada um querendo se aparecer mais que o outro e Jesus não está aparecendo. E se não é para Jesus aparecer, então não me chame mais para vir para cá. Porque eu vim para aqui para dizer que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve vai voltar. Essa é a mensagem pentecostal. A gente tem esquecido a mensagem pentecostal. E eu sou pentecostal. Eu falo línguas estranhas. E se vacilar, eu sou o que falo mais línguas estranhas aqui. Mas não adianta eu vir e lhe falar em línguas estranhas, que você não vai entender. O que adianta eu falar em português claro, para que a igreja seja edificada e entenda e obedeça e seja sarada pela palavra do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas Paulo diz também: não proibais de falar em línguas estranhas, mas fale consigo mesmo. O que é que quer dizer isso? Você não precisa falar para o outro irmão do lado, está vendo que você fala língua estranha, não. Você não precisa falar para que o outro irmão do lado saiba que você é batizado no Espírito Santo, é cheio do fogo, cheio do poder, não. Fale consigo mesmo. Não precisa atrapalhar quem está pregando para mostrar que você também fala língua estranha, não. Eu sei que às vezes a gente é tomado por uma emoção forte e a gente explode em línguas estranhas. Eu faço isso. Faço, sim. Mas isso não edifica a igreja. O que Paulo está dizendo é isso. O espírito do profeta é sujeito ao... Não é espírito de Deus, não, viu? O Espírito de Deus não é sujeito a ninguém. O Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Portanto, se não é você quem está pregando, senta e ouve. Glorifica a Deus, mas não atrapalha a mensagem. Porque é isso que tem acontecido largamente em tantos lugares por aí. Você pega o microfone e levanta de lá um profeta, dizendo ele que é. Aí você tem que parar de pregar e ficar esperando acabar o teatro do profeta para poder voltar a pregar. Aí você pega o microfone e volta, né? Retoma o raciocínio da mensagem. Aí levanta outro. Aí levanta outro. Aí você para de novo, né? Aí você para. Espera ele terminar a palhaçada dele. Quando ele termina, você volta. Aí na terceira vez você não suporta mais. Aí diz que Deus está agindo. Aí Paulo diz: não, Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. Quando for falar em línguas estranhas para a igreja, que haja intérprete. Mas caso não houver intérprete, cale-se e fale consigo mesmo e com Deus. O que é que isso quer dizer? Não quer dizer que você não pode falar em línguas, não, você pode. O que você não pode é dizer que está profetizando para o irmão em língua estranha. Porque se não tem intérprete, não adianta o que você está falando, porque ele não vai entender. Mas o que mais a gente vê por aí é profecia em língua estranha, e eu não entendo isso. Eu não vejo isso como atuação do Espírito Santo de Deus. Eu não vejo. Eu vejo a incompreensão e inchaço da carne para querer se aparecer. Porque esse que eu lhe digo, que neste lá para lá, que e no final não disse nada. Olha, amado, Deus que falou de papapá, que vai fazer o papá, que vai fazer o bebê, que vai falar o CC, e você está aí, cadê a profecia? Recebe aí que é mistério. Vigia.
Você está inchado na sua compreensão carnal ainda. Está querendo fazer o que Deus não mandou. E ai daquele que diz o que Deus não mandou dizer. Cuidado vós mestres, porque receberão mais duro juízo. Falem em línguas, como Paulo disse. Vocês não estão proibidos de falar em línguas. Pode falar. Estamos pentecostais e falamos em línguas. Mas não use isso para se achar melhor que o outro. E nem faça isso como se fosse edificar a igreja. Porque língua estranha não edifica a igreja se não houver intérprete. Mas edifica a si mesmo. Porque quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala com Deus. Aquele que fala em língua estranha não fala com os homens, mas com Deus. Este edifica a si próprio. Então, a gente tem que começar a filtrar na igreja brasileira do século 21 o que é de Deus e o que é da carne e o que é do diabo. Porque está tudo misturado. A bagunça generalizada, mas Deus é Deus de ordem. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele disse: Moisés, eu te coloco como libertador. Arão, seu profeta. Vamos dizer mais. Só vai ser sacerdote quem for da tribo de Levi. E ele vai separando. O sacerdote vai ter que se vestir dessa forma. O levita vai ter que se vestir dessa forma. O cordeiro vai ter que ser dessa forma. O culto vai ter que ser dessa forma. E se fizer diferente, é fogo estranho e eu vou matar. Nadab e Abiú. Você acha que pode adorar a Deus de qualquer jeito? Pergunta para Nadab e Abiú se pode. Pergunta a ele. Foi trazer fogo estranho, sabe o que foi? Eles quiseram se aparecer na hora do culto, colocar elementos no culto que Deus não mandou botar. Sabe o que aconteceu? Saiu fogo do altar e consumiu. E Deus ainda disse: Arão, não chora não. Chora não. Chora não que o teu filho Nadab e o teu filho Abiú estavam errados. Sabia. Não era inocente. Eles queriam se aparecer no culto, colocar elementos no culto que Deus não mandou que colocasse. Para quê? Para que eles tivessem também a glória. Aí Deus, que é especialista em abater o exaltado, matou. Então eu não posso colocar elementos no culto que Deus não mandou colocar. Porque Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. E falam em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Agora chegou o que eu queria. Não acredita no que andam dizendo por aí que Deus disse, não. Está na Bíblia. Pode acreditar. Foi Deus quem falou. Mas se não está, julgue. Porque o que tem de gente falando o que Deus não disse, não está em gibi nenhum. Esse que Deus mandou dizer, vaso. E aí larga aquela profetada. E você sai dali achando que aquilo foi Deus. E às vezes se desvia pelo caminho errado, porque a profecia era mentirosa. Vou te dar um dado estatístico do Velho Testamento para a gente ter como parâmetro. Existiam mais ou menos 7.000 profetas falsos para um profeta verdadeiro em Israel. Mais ou menos. O que mais tinha era: Deus é contigo. O rei chamava: chama os profetas aí para consultar. Vai que Deus é contigo. Mas o profeta de Deus fala o que Deus manda. É por isso que Jeremias apanhava. É por isso que Micaías apanhou. Que ele disse: não direi se Deus da minha boca não falar.
Chamaram os profetas todos. A gente pode subir a Ramote de Gileade? Em coro, todos disseram: ó rei, vai que Deus entregou Ramote de Gileade em suas mãos. Aí aparece Micaías. Se eu fosse você, eu não ia não, porque Deus não me deu nada das tuas mãos. Sabe o que é que o rei fez? Eu não disse que esse profeta só profetiza mentira. Eu não disse que ele é contra mim. Bate, prende. E ele foi preso. O rei ouviu os falsos e subiu. Só que Micaías falou: se Deus não falou pela minha boca, saiba que você vai, mas que você não volta. Tenha certeza, rei, você sobe, mas você não volta para Israel. Resultado: Acabe foi e nunca mais voltou. 400 dizendo para ir, um dizendo para não ir. Entenda o que é que eu quero lhe dizer sobre profecia essa noite. Sempre que aparecer muita gente dizendo que Deus é contigo e você sabe que você está no erro, cuidado. O bom profeta não vai dizer o que você quer ouvir, ele vai dizer aquilo que Deus mandou ele dizer. E raramente, quase nunca, Deus diz uma coisa que a gente gosta de ouvir. Quase nunca. Sabe por quê? Porque tem a lei e tem os profetas, tem o evangelho e tem os apóstolos. Toda a instrução já está aqui. Como nos dias dos profetas do Velho Testamento, tinha a lei, tinha a Torá, tinha o ensino. O profeta só se levantava quando o povo estava fora do ensino de Deus. Quando um profeta se levantava é porque o povo estava desviado. Deus levantava um profeta para profetizar contra o povo. Nunca era para dizer: receba, tome, eu vou lhe dar, eu vou acontecer. Não, sabe por quê? Porque ele já tinha dito na lei que quando o povo ouvisse a voz dele e obedecesse os mandamentos, todas aquelas prosperidades viriam sobre o povo. Não precisava profeta para dizer isso. Não precisava profeta para dizer isso para você. Porque já está escrito aqui, que quando você seguir o evangelho, quando você seguir a palavra de Deus, você não vai correr atrás de bênção, é a bênção que vai correr atrás de você. Você não precisa de profeta para isso. Não acho que Deus vai perder o tempo dele para me dizer o que já está escrito na palavra, porque ele não vai. Ele vai dizer aquilo que você deveria fazer e não está fazendo. Mas é esse que você diz é falso. Esse aí você diz: esse é mentiroso, isso é um desviado, eu não ouvi a palavra desse homem nada, isso é um atribulado, isso não quer ver o bem de ninguém. Mas é esse que está me falando a verdade. Julguem a profecia. Toda e qualquer profecia deve ser julgada. Está de acordo com a palavra de Deus? Tá. Então é verdade. Não está de acordo com a palavra? É mentira. Olha, Moisés tinha um PROCON para falsos profetas, sabia? Está lá em Deuteronômio 18, se eu não me engano. Sabe qual é o PROCON? Ele disse assim: se algum profeta se levantar e profetizar alguma coisa, e isso não vier a se cumprir, ou falar contra a lei do Senhor, esse profeta profetizou com arrogância, deve ser apedrejado. Está lá também. Se algum profeta se levantar e dizer: não sigamos mais ao Senhor, mas vamos atrás do ídolo, esse profeta profetizou de si mesmo, deve ser apedrejado. Está na lei de Moisés. Portanto, a profecia deve ser julgada. A profecia deve ser analisada. Tem
a ver com o que Jesus disse? Tem. Me consertou em alguma coisa para que eu viesse ser uma pessoa de acordo com o Evangelho? Consertou. Então é de Deus. Receba. Mas se não for, julgue. Não sai dizendo que é mentirosa logo de cara, não. Espere o tempo, porque o tempo vai dizer: se cumprir, é de Deus; se não se cumprir, não é de Deus. Mas não acredite de primeira. Julgue a profecia. E Paulo diz: olha, enquanto um estiver profetizando, se outro que estiver assentado lhe for revelado alguma coisa, primeiro cale-se aquele que estava falando, porque todos podem profetizar, só que um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. A verdadeira profecia, a verdadeira mesmo de Deus, é essa aqui, ó. É quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e dizemos: irmão, tem que ter ordem no culto. Essa aqui é de Deus. Eu posso dizer: ó, este Deus que disse, tem que haver ordem no culto, e eu vou com minha cara limpa para qualquer juízo, porque eu sei que isso foi Deus quem falou. Tenho certeza que foi Deus que disse, porque está escrito na palavra do Evangelho da salvação. Muito mais do que isso, é comprovado na minha e na sua vida. A sua casa, se não tiver ordem, vai prosperar? Então por que a igreja vai prosperar se não tiver ordem? O que é que eu fiz? Eu julguei a profecia e achei a profecia válida. Deus falou que tem que ter ordem no culto, porque foi colocado uns como pastores, outros como os presbíteros, outros como diácono, e tudo é feito para a edificação da igreja. Mas aí um se levanta contra o outro e é aquela confusão. Não respeita o pastor, rapaz, isso é difícil. É difícil. Você não vai me dizer que é crente não, porque eu não vou acreditar. Não vou. Se você fala mal do dirigente da sua igreja, você é crente? Não é. Você não está respeitando a pessoa que foi colocada para te ensinar todo dia a palavra da salvação. Você vai respeitar mais a quem? Não respeita o presbítero que foi colocado? Não é crente. Acho erro dele, ele também não é infalível não é isso que eu estou dizendo. A palavra de Deus ensina: olha, chama em secreto, conversa com ele. Ó pastor, o senhor falou isso, está em desacordo com a palavra do Evangelho. Aí a palavra diz: olha, se ele não ouvir você, chame a testemunha e fale de novo. Se ele não ouvir, aí você chama a igreja e fala. Se ele continuar não ouvindo, aí você entrega para que seja publicano ou gentil, porque ele não está de acordo com a palavra do Evangelho. Isso é ter ordem e decência, é ser decente no julgar. Mas a gente ouve qualquer coisa e sai por aí falando mal e desfazendo e inventa, e às vezes é mentira, porque na maioria das vezes fofoca é mentira. E aí não adianta depois falar em língua estranha na igreja, porque é fogo estranho, não é o fogo do Espírito Santo. É estranho esse fogo. Vou concluir a exposição do texto de Paulo acerca de ordem no culto com o versículo de número 32 e 33, que diz: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso quer dizer que se alguém disser que
fez algo de Deus, mas que perdeu a consciência, não é Deus, é o diabo. Porque quem tira a consciência do ser humano é o demônio, é o capiroto, é o cão que tira, que deixa inconsciente, você faz um bocado de besteira. Você não vai me dizer que eu vou começar a pregar e daqui a pouco eu estou me rolando no chão igual um cachorro e dizer que Deus está me usando. Você não vai me fazer acreditar nisso, eu não vou acreditar nisso. E eu vou para o juízo de Deus de cara limpa, ó, porque eu sei que isto que eu digo é verdade. Amém, Jesus. Eu não vou começar a pregar e daqui a pouco começar a latir igual um cachorro. Deus agora me deu a unção do cachorro. A unção do leão. Eu dizia, meu irmão, você é um palhaço. Você é um palhaço, você. Você não tem o direito de estar onde você está. Eu elogio como pastor, mas na verdade você é um palhaço. Não, mas Deus me tomou e eu não me seguro. Então tem que ver que Deus é esse aí. Deve ser o Deus desse mundo, porque o Deus do céu não toma ninguém para fazer palhaçada. Quando foi que a gente viu Jesus fazendo isso, presbítero Luiz Augusto? Muito pelo contrário, quanto mais racional você for, mais espiritual você é. Sabe o que isso quer dizer? Que na maioria das vezes você vai ter que se calar para falar depois. Aí você vai mostrar que é espiritual. Porque quando Deus se usa, você tem medo de falar o que tem para dizer. Natan chegou na frente de Davi para entregar a profecia, ele não saiu. Davi, que eu estou me dizendo aqui no mistério. Ele chegou de cabeça baixa, porque ele tinha medo, porque ele sabia que o que ele tinha para dizer o rei não queria ouvir. Ele chegou contando uma parábola a Davi. É narro dele. Tinha um homem aí, rapaz, cheio de ovelha, aí contou a história, para no fim Davi se incriminar com a sua própria boca. Sabe o que é isso? Um homem cheio de Deus. Ele é racional. Racional. Porque se ele entra de qualquer jeito, Davi, como está virado, passava a espada no meio. Ora, mas quem é cheio de Deus pensa antes de falar, porque quem fala sem pensar é tolo. E Deus não é tolo, mas é Deus de sabedoria. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Versículo de número 33, para encerrarmos nossa exposição da ordem do culto. Deus não é Deus de confusão, senão de paz. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que uma igreja cheia de Deus não é aquela que faz muito barulho. É uma igreja onde os irmãos têm comunhão uns com os outros. Aleluia. É uma igreja onde um espera o outro falar, porque cada um considera o outro maior do que si mesmo. É uma igreja onde um se levanta para profetizar enquanto o outro está profetizando, porque sabe que aquele que profetiza é maior do que eu, porque considera sempre o outro como maior. Então Paulo diz: Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. Sabe onde tem confusão? No terreiro de macumba. Lá é confusão. Porque quando baixa o capiroto lá, é cada um que vai para o lado e roda, e outro pula, e um se bate no outro, e é aquela confusão da igreja, né?
Qualquer semelhança é mera coincidência. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas Deus é Deus de paz. E Paulo conclui dizendo: e assim deve ser em todas as igrejas dos santos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Somos pentecostais, mas somos pentecostais da pregação que diz: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve vai voltar em glória. Glória a Deus por isso. Pastor, eu posso colocar a igreja de Deus que o Senhor tem a responsabilidade de pé? A igreja pode ficar de pé. Eu quero orar pela igreja, tá bom? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre, Senhor. Ó Pai, guarda a palavra da verdade, do evangelho, da salvação no coração do teu povo, assim como no meu. Porque muitas vezes, meu Deus, eu me emociono e quando fico emocionado eu tenho a tendência a perder a razão, como todo ser humano é assim. Por isso nos livra da emoção em desequilíbrio, Senhor. Nos faz homens cheios de graça, de vida, de poder, uma igreja avivada, mas uma igreja antes de tudo racional. Uma igreja que considera o culto, o serviço a Deus e não aos homens, onde cada um busca anular a si mesmo, para que o teu nome seja glorificado e para que todo mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó Pai que está nos céus, nos liberta pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Perdoa os nossos erros e os nossos defeitos e nos leva em paz para nossos lares. Esta é a nossa oração. Amém. Graças a Deus.